Nós hoje estudaremos detidamente os versos 17 a 21, mas eu lerei a partir do verso de número 13, para que relembremos aquilo que estudamos há 15 dias, façamos a nossa breve recapitulação e também estudemos o texto de hoje, Zuleide, dentro do seu contexto, entendendo o contexto próximo ao menos, para que nós não percamos de vista o que Pedro está dizendo aqui de modo geral. Então, capítulo 1, versos 13 a 21, todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, nós já oramos, o Guilherme já nos dirigiu em oração, portanto, contando com o auxílio do Santo Espírito, vamos brevemente, Miriam, recapitular o que vimos há 15 dias, afinal de contas já são 15 dias, não é, dona Eunice? Nós precisamos lembrar aqui, a fim de prosseguir nesse texto, nesse trecho específico. Bem, como eu disse, irmãos, há 15 dias nós estudamos apenas os versos 13 a 16. Nós olhamos para esses 4 versos, 13, 14, 15 e 16. E aprendemos basicamente o seguinte: Pedro continua a relacionar o que diz a obra de salvação, a verdade de que a igreja de Deus foi salva pelo Senhor de modo maravilhoso em Cristo Jesus. Vamos nos lembrar, ele tem falado, escrito sobre esta salvação desde o 3º verso do capítulo 1. Ou seja, logo após a sua saudação inicial, Henrique, ele começa a louvar a Deus por causa da salvação, da maravilhosa salvação daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram feitos filhos de Deus. Então, tendo a salvação como parâmetro, ele escreve no verso de número 13: por isso, ou seja, pelo fato de terem sido salvos, pelo fato de terem sido alcançados por Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, salvação sobre a qual inquiriram os profetas, não é? Nós já estudamos e já vimos isso. Em razão dessa obra maravilhosa, verso 13: cingindo o vosso entendimento, o que é que ele diz? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro estimula os crentes a responderem a obra de salvação operada por Deus. Vejam, nós falamos sobre isso na semana passada, aliás, retrasada. Espero que estejam
lembrados. Os crentes não são estimulados a fazer boas obras para alcançar a salvação. A lógica é inversa. Porque foram salvos como resultado da salvação, ou seja, em decorrência da salvação, eles devem ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E de que modo, irmãos, essa sobriedade deve se revelar, Viviane, na vida dos crentes? Ele diz a partir do verso 14: eles não podem, como filhos da obediência, se amoldar às paixões que tinham antes de serem alcançados por Deus. Vejam, é interessante o fato, estou apenas recapitulando, porque já estudamos isso. É interessante aqui o fato dos crentes serem chamados de filhos da obediência. Por quê, irmãos? Porque antes da salvação, todos nós, e isso inclui os crentes a quem Pedro escreve originalmente, éramos filhos da desobediência. Ou seja, estávamos sujeitos aos rudimentos deste mundo, estávamos presos, éramos escravos da concupiscência da carne, do desejo desenfreado da nossa carne, que sempre inclina a nossa vida, o nosso coração para o pecado. Mas vejam o que Pedro diz, lembremos, agora, como filhos da obediência, os crentes não podem se deixar amoldar às paixões que tinham antes da sua conversão. A vida após o encontro com Cristo deve ser totalmente diferente, ou em muitos sentidos diferente, daquela que se tinha, que se vivia antes do encontro com Cristo. Em vez de se amoldar às paixões que tinham antes da conversão, o que Pedro diz? Como esses crentes devem se portar? Verso 15, estamos terminando a recapitulação. Pelo contrário, ou seja, ao invés disso, ao invés de se amoldar às paixões que tinham antes, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. E aí eu chamo a atenção de vocês, como fiz há 15 dias, para o finalzinho, Miguel, do verso de número 15: tornai-vos também, vós também santos, em todo o vosso procedimento. Então não é parcialmente santo, não é santo só naquilo que me interessa, só naquilo em que eu tenho relativa facilidade de consagrar a Deus, mas devo me tornar santo como filho da obediência em todo o meu procedimento. E vejam, tudo isso em resposta à salvação de Deus. E aí Pedro cita um texto lá do Antigo Testamento. Ele cita Levítico 11, verso 16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Qual é mesmo, irmãos, o significado da palavra santo? Separado. Muito bem. Então vejam, isso tem estreita identificação, estreita conexão com o que nós lemos no verso 14, não é? Não se deixar amoldar as paixões do mundo. Em outras palavras, separar-se do mundo, estar separado das paixões do mundo. E aqui entendam mundo não como o local no qual nós habitamos, não é? Entendam mundo não como a boa criação de Deus, mas mundo como sinônimo da vida morta em pecado, como sinônimo daquilo que desagrada a Deus. Essa é uma das acepções da palavra mundo na Sagrada Escritura. Nós precisamos ter isso em mente a fim de entendermos o que está escrito. Certo, irmãos? Feita a nossa recapitulação, vamos abordar o texto
separado para a noite de hoje. Ou seja, falo dos versos 17 a 21. Então vejam como Pedro continua a passagem, agora no verso 17. Assim lemos: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então vejam que agora Pedro passa a apresentar, irmãos, uma outra motivação para a vida em santidade. A primeira, qual foi? A própria salvação em Cristo Jesus. A obra de salvação em Cristo deve nos levar a uma vida santa. Serve de motivação para que vivamos em santidade, certo? Agora Pedro apresenta uma segunda motivação, uma outra motivação para uma vida de santidade. De qual motivação eu falo, irmãos? Prestaram atenção à leitura do verso de número 17? A outra motivação apresentada por Pedro para uma vida santa é o temor da disciplina de Deus. Repito, o temor da disciplina paternal de Deus. Vejam como isso fica claro aqui no verso 17. Ele começa dizendo, não é? Ora, se invocais como Pai. Então vejam aqui que ele está fazendo referência a algo que os crentes de fato experimentavam. O tempo presente aqui, irmãos, indica que isso era algo que aqueles irmãos a quem ele escreve faziam regularmente. Eles invocavam a Deus como Pai. Habitualmente eles invocavam ao Senhor em busca de ajuda, em busca de respostas. Então, embora nós tenhamos aqui no comecinho, né, do verso 17, a partícula C, que parece sugerir uma ideia, parece pressupor uma ideia de possibilidade, de hipótese. A bem da verdade, quando nós vemos o contexto, lemos o verso como um todo, o entendimento é o de que esses irmãos faziam isso. Ou seja, eles invocavam, eles oravam regularmente a Deus e conheciam, confessavam a Deus como Pai. Agora, vejam o que Pedro está dizendo. Ora, vocês que invocam a Deus como Pai, esse é o sentido, lembrem-se que esse Deus, que não faz acepção de pessoas, também é juiz. Viram como isso fica claro no verso? Julga segundo as obras de cada um. E olha como Pedro é direto aqui, Pedro. Ele faz referência ao julgamento de Deus, portanto, evoca a figura do juiz, não é? E deixa claro, Zelza, que esse juiz, ao contrário dos juízes deste mundo, não faz acepção de pessoas. Ou seja, seu Francisco, ele é um juiz imparcial. Então, Marli, ele está estimulando os crentes a terem isso em vista e mostrando a eles que essa também deve ser uma das motivações pelas quais eles devem buscar uma vida santa. Em outras palavras, irmãos, Pedro está dizendo o seguinte: vocês devem ser santos, porque o Deus que os salvou é juiz. Ele julga, sempre julga e recompensa cada pessoa de acordo com o que ela faz. Então, crentes, vivam em temor, isto é, temam a sua disciplina, a disciplina de Deus. Vejam o finalzinho do verso 17: portai-vos com temor, não é o que lemos aí?
portai-vos com temor. Então notem, veja só, Henrique, Pedro não está falando de um julgamento de Deus ligado ao juízo final. Por que, irmão, nós podemos chegar a essa conclusão? Porque os irmãos muito bem sabem que para os crentes não há possibilidade de condenação. Certo? Concordam comigo? Alguém pode citar um texto em que isso fica claro na Bíblia? Exatamente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Pedro está falando de um tipo de julgamento aqui que deve ser trazido à mente, inclusive pelos crentes, estimulando-os a viver em santidade. Logo, a que conclusão nós chegamos? Ele não está falando do julgamento final, do juízo final, porque os crentes não estão sujeitos à condenação do juízo final. Ele está falando, portanto, de um outro tipo de julgamento, Maurício, que está mais ligado à disciplina de Deus, à correção paterna de Deus. E vejam que a figura do Pai é mencionada no verso 17, não é? Se invocais como Pai. Estão entendendo, irmãos? Ora, se vocês invocam como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Então vejam, Pedro está apresentando outra motivação, irmãos, segundo a qual nós devemos andar em santidade, pela qual nós devemos andar em santidade. Qual é? O nosso Pai nos disciplina quando é preciso. O nosso Pai puxa a nossa orelha quando é preciso, quando nós não andamos em conformidade com a sua vontade. Agora, isso é interessante, porque em outras passagens da carta, Pedro falará desse tipo de disciplina de Deus. Os irmãos não precisam abrir, não precisam ler agora, nós não faremos isso. Mas isso, por exemplo, aparece lá no capítulo de número 4. Lá Pedro falará da disciplina de Deus. E como os irmãos sabem, há outros textos no Novo Testamento que apontam para essa verdade. Por exemplo, vamos nos lembrar de Hebreus capítulo 12. O que diz o autor da carta aos Hebreus? Vou parafrasear: que Deus é um pai que corrige seus filhos quando é necessário. Estão lembrados? Então é da mesma realidade que Pedro está falando aqui. Portai-vos com temor. Curiosidade, sabem qual é a palavrinha grega para nós traduzida aqui como temor na língua portuguesa? Phobos, da onde vem a nossa palavrinha fobia. Quem tem aracnofobia tem o que? Medo de aranha, temor de aranha, né? O que mais? Tem várias fobias, não é? Caracterizadas por aí, especificadas por aí. A Maite falou, fobia de barata, né, Maite? Fobia tem esse sentido mesmo, irmão, de temor. Não à toa é utilizada na nossa língua para fazer referência a temor de várias coisas. Eu dei um exemplo só aqui, né? Medo de aranha, aracnofobia, claustrofobia. Alguém claustrofóbico é alguém que tem temor, medo de lugares fechados, de clausuros. Então vejam, fobia tem esse sentido mesmo, de temor. Então vejam só que coisa interessante. Nós às vezes, irmãos, temos a tendência de ignorar essa verdade que é igualmente reforçado, Ivonete, no Novo Testamento. Deus nos disciplina quando é preciso. Por isso nós precisamos temê-lo. Eu digo isso porque às vezes, irmãos, convenhamos, a imagem que nós temos do Novo Testamento
A leitura que fazemos no Novo Testamento é de um Deus só da graça, um Deus que não puxa orelha, um Deus que não disciplina quando é preciso, é um Deus que está tudo bem, tudo certo, pode fazer o que quiser, falar o que quiser, pensar o que quiser, e que está tudo bem. Esse Deus do Novo Testamento é um Deus mais bonzinho em relação à forma com a qual ele se apresenta no Antigo Testamento, né? Mas isso está errado. Vejam o que Pedro está dizendo aqui: nós precisamos nos portar com temor diante da verdade de que ele julga as obras de cada um. Ele disciplina aquele a quem ama quando é preciso. Como isso acontece? Antes de passar a palavra, meu irmão, como essa disciplina pode acontecer? Ela pode acontecer por meio de provas e dificuldades que nós enfrentamos na vida. Deus pode nos disciplinar por meio disso. Ela pode acontecer por meios quando os pecados são explícitos, são escândalos públicos. Pode acontecer pela autoridade da igreja. A igreja tem autoridade divina para disciplinar o irmão faltoso. O fato é que Deus continua a disciplinar seus filhos quando esses não se portam de modo digno, não buscam viver em conformidade com a sua palavra. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. Tenham isso como motivação para viver em santidade, irmãos. Aqueles a quem vocês invocam como Pai, julga cada um segundo as suas obras. Portanto, portem a vossa vida, não é? Portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, vejam que Pedro fala que Deus julga segundo as obras de cada um. Então não há quem fuja, irmãos, do juízo divino. Agora, qual é a diferença do crente para o não crente no que diz respeito ao juízo de Deus? O crente, sobre o crente não há mais nenhum tipo de condenação que o leve exato, meu irmão, que o leve ao juízo de Deus, por exemplo, visto, observado no inferno. Mas isso não significa, irmãos, que como filhos de Deus, nós não somos corrigidos quando é necessário. É justamente pelo fato de Deus nos amar que Ele nos corrige. Eu já disse isso aqui e repito. Há momentos, estou usando como exemplo, em que eu preciso corrigir a Maitê como minha filha, de um modo que não é agradável para ela. Mas eu preciso fazer isso por amá-la, por querer o seu bem, por querer que ela aprenda coisas que de outro modo, sem a devida correção, ela não aprenderia. Então eu estou usando isso como exemplo para ilustrar o que Pedro está dizendo aqui. Muito embora, como ser humano, eu seja um pai imperfeito. Agora, Deus não é um pai imperfeito. Deus é um pai perfeito, que nos corrige do modo adequado quando necessário é. Nunca de modo inadequado, nunca além da conta, nunca aquém da conta, sempre de modo perfeito. Então é sobre isso que Pedro está falando aqui. Os crentes devem manifestar, ter um padrão de vida. Olha aí que coisa interessante, não é? Portai-vos com temor. Em outras traduções, não sei se é o caso de alguma tradução que os irmãos tenham aqui, nós lemos procedei com o temor. Qual é a ideia de procedimento, irmãos? É a ideia de caminhar num novo padrão de vida. É isso que Pedro está dizendo aqui, tendo temor em relação à disciplina de Deus. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Notem, vamos entender isso aqui da maneira adequada. O temor, irmãos, é uma postura boa, é uma postura adequada.
que o crente deve ter para com Deus. Porque com Deus, irmãos, vou usar aqui o ditado popular, né? Nós não falamos de igual para igual. É por isso que eu tenho muitas dificuldades com músicas que chamam Deus de você, por exemplo. Ah, você fez isso por mim, eu sou muito grato. Eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Por quê? Porque parece que está tratando Deus como se fosse um igual. Como se estivesse aqui, conversando como se fosse um igual, um semelhante a mim. Não é o caso. Deus é o Criador, eu sou criatura. Deus é santo, eu sou pecador. Deus é grande, infinitamente grande, eu sou pequeno, sou limitado. Então, tem que haver o temor necessário, o respeito necessário. A gente poderia dizer de outra forma, não é? A reverência necessária. Estão entendendo qual é o ponto? É sobre isso que nós lemos aqui. Notem que não é coisa de Antigo Testamento, né? Como pode concluir alguém menos informado. Não, nós estamos aqui no Novo Testamento e vemos Pedro estimular os crentes a se portarem assim. Essa é uma postura boa, adequada, é sinal de igreja, não é? Marca na vida da igreja de maturidade, é marca de bênção, né? Que a igreja está experimentando a bênção de Deus, que a igreja é madura. Por quê? Porque ela teme ao Senhor da maneira adequada. Vejam, não há nenhuma inconsistência entre temer e amar. Tem gente que diz, não, se eu temo é porque eu não amo. Se eu amo de verdade, não tem por que temer. E até usa versículo bíblico para isso, né? Lembram lá da carta de João? O verdadeiro amor lança fora o medo. Mas vamos entender as coisas? Lá João está falando de medo em relação à condenação eterna. De fato, em Cristo, nós não temos que ter medo da condenação eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas isso não significa que nós não devamos viver em temor a Deus. Certo? É mais ou menos assim, irmãos, para que a gente entenda ainda mais, Miguel. Quando eu amo alguém, eu temo desagradar esse alguém. Eu posso dizer isso, por exemplo, em relação ao meu pai. Minha mãe sempre disse que eu sempre fui apegado demais ao meu pai. E é verdade. E sempre tive medo, irmãos, de fazer algo que entristecesse o meu pai. Sempre. Sabe aquele medo de fazer, falar ou pensar algo que vai machucar a pessoa a quem você ama? Que vai desagradar a pessoa a quem você ama? Que ainda que não tenha nada de errado, vai de alguma maneira entristecer a pessoa a quem você ama? Eu posso dizer isso em relação à minha relação com meu pai. Eu sempre tive medo de desagradá-lo, sempre. Qualquer coisinha que acontecesse para mim era morte. Eu ficava entristecido a semana inteira se eu tivesse um desentendimento com meu pai. Então vejam, vamos usar isso como exemplo, como ilustração do que Pedro está dizendo aqui. É um temor, Henrique, que decorre do amor. Os crentes devem se portar com temor, devem andar em santidade por temer desonrar ao Pai que o salvou, por temer entristecer o Espírito Santo de Deus. Então é isso que ele está nos dizendo aqui. Durante, finalzinho, o tempo da vossa peregrinação. Bonito isso, né? Mais uma vez Pedro lembra, sobretudo aqueles crentes perseguidos, que eles são peregrinos no mundo. Que o mundo não é a morada definitiva deles. Aliás, serve de aplicação para nós, né, Maurício?
O mundo não é nossa morada definitiva. Portanto, meu irmão, não viva para trabalhar, trabalhe para viver. Não junte tesouros nesta terra, junte tesouros na terra para onde você vai morar definitivamente. Veja como isso toca no nosso cotidiano, não é de forma direta. Tem gente que vive para trabalhar, como se a morada definitiva dele fosse aqui, mas não é. Tem gente que acumula tesouros nesta terra, como se a morada fosse aqui, definitiva. Aí vem aquele velho ditado que eu sempre ouvi desde pequeno: o caixão não tem gaveta. Ninguém pode levar as coisas que junta aqui, que acumula aqui, certo? É peregrinação. Enquanto estamos nesse tempo de peregrinação, devemos nos portar com temor. Vejam aqui uma motivação para a vida santa. Vamos continuar então, verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, olha só o que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Nós precisamos nos portar com temor durante o nosso tempo aqui, durante a nossa peregrinação aqui, cientes, sabendo, tendo em mente, tendo no coração que nós fomos resgatados por um alto preço. E veja, dona Eunice, preço muito mais alto que o preço da prata, que o preço do ouro. Deus nos redimiu da vida pecaminosa mediante o pagamento de um preço. Aliás, esse é o significado de redenção, é resgate. Nós somos resgatados. Só que para algo ser resgatado, um preço precisa ser pago. Estão entendendo? Não é assim? Pedro está fazendo referência a essa bonita verdade bíblica. Deus nos redimiu mediante o pagamento de um preço. E veja só que coisa interessante, meu irmão, e bonita. Esse preço foi pago, Guilherme, mediante coisas, não mediante coisas corruptíveis, como ouro, como prata. Nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento por coisas assim, mas foi por algo muito mais valioso, irmãos, sobre o qual ele fala no verso 19: pelo precioso sangue de Cristo. É interessante, não é? Que ele até fala aqui de resgate, não é? Fostes resgatados. É exatamente o sentido da palavra redimidos. Vocês foram salvos, foram libertos da condição anterior. Do que exatamente, irmãos? Final do verso 18: do vosso fútil procedimento, nesse caso aqui, legado pelos vossos pais. O que é que se tem em vista? Se tem em vista gerações de pessoas que não conheceram o Senhor, que viviam em pecado. Gerações. Pense em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. O que Pedro está falando é o seguinte: por gerações, a família, vocês, a origem de vocês esteve morta nos seus delitos e pecados, esteve presa ao fútil procedimento. Mas Deus agiu, Deus redimiu vocês.
Deus salvou vocês e o fez mediante o sangue precioso de Cristo Jesus. Viram aqui no verso 19, irmãos? Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. A que Pedro está fazendo referência aqui? A gente está lendo lá no Pentateuco, lá no comecinho da Bíblia. Fizemos a leitura em Levítico, fizemos a leitura em Números. Como é, Marlene? Será que é porque eu já até contei para você, Jesus sempre fez melhor e aquele bem bonito fez, nada contra ele, né? Sim, é exatamente isso. Pedro está fazendo referência aos sacrifícios da antiga aliança, que sempre apontaram para Jesus. Vamos nos lembrar? Os sacrifícios de animais tinham determinadas prescrições a ser seguidas. Uma delas era esta: os animais apresentados ao sacrifício pelo povo de Deus não podiam ter defeito. Tinham que ser animais sem mácula, sem mancha e sem defeito. Então vejam, desde sempre apontando para Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que em todo o seu procedimento, nos seus mais de 30 anos de vida, jamais pecou, jamais se manchou com o pecado, sempre se manteve puro, sem mácula, sem defeito, a fim de que o sacrifício fosse aceito por Deus. Então vejam como é bonito o que Pedro está descrevendo aqui, irmãos. Crentes, portem-se com temor, sabendo que vocês foram resgatados por algo muito precioso, o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, deem valor ao preço que foi pago pela redenção de vocês, ou na redenção de vocês. Sabem, irmãos, nem sempre nós damos o devido valor à verdade de que Jesus teve que ser moído, ter seu sangue derramado no madeiro em nosso favor. Às vezes nós brincamos com o pecado, não levamos o pecado a sério. Isso aqui Deus não vai se importar, é só uma bobeirazinha, é só um deslizezinho, isso aqui ninguém vai ficar sabendo, fica entre mim e o Senhor, e eu resolvo com Ele. No fundo, irmãos, nós estamos nos esquecendo do fato de que Deus enviou o seu Filho e que esse Filho derramou o precioso sangue para nos redimir. É como se nós zombássemos do precioso sangue de Cristo que foi dado como pagamento em nosso resgate. Interessante, não é em vão, irmãos, que Pedro contrasta isso com ouro e prata, porque aos olhos do nosso mundo, o que tem muito valor? Ouro, prata. Aí Pedro está dizendo que tem algo que é muito mais valioso do que isso: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Você se importaria em desagradar alguém, em desobedecer alguém, se isso custasse a perda de milhões em barras de ouro? Vou ser um pouco mais claro. Vamos imaginar que se você desobedecesse um determinado preceito, alguém muito amado, muito especial para você, caso você desobedecesse, perderia milhões em barras de ouro.
você pensaria duas vezes antes de fazer, não pensaria? Antes de agir assim? Agora vejam o que Pedro está dizendo. O sangue de Cristo é muito mais valioso que qualquer quantidade em ouro e em prata. Mediante essa verdade, vivam em santidade, temendo a Deus. Forte isso, né, irmãos? Precioso sangue de Cristo. Precioso sangue de Cristo. Aos olhos de Deus, essa morte e o sangue que a representa são tão preciosos que jamais deveríamos tê-los em pouca conta, jamais deveríamos subestimar o seu valor. É isso que Pedro está dizendo aqui. Para terminarmos, versos 20 e 21. Conhecido com efeito, não é? O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Mais uma vez Pedro estimulando os crentes a andarem em santidade e lembrando os crentes do quanto eles são privilegiados. Vejam o que ele diz: esse sangue, irmãos, esse sacrifício foi conhecido, e aqui o verbo dá a ideia de predestinado, foi estabelecido. Esse sangue foi o sacrifício que deu origem a esse sangue, que proporcionou, João, o derramamento desse sangue, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse sacrifício foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, foi determinado por Deus, olha lá, antes que o mundo viesse a existir. Então vejam, Deus não foi pego de surpresa com o pecado do ser humano. Enviar Jesus não foi um plano B para Deus, sempre foi o plano de Deus. Eu já contei isso aqui, né? Há algumas historinhas que às vezes são contadas em algumas pregações, que às vezes nos levam a acreditar que Deus tentou lidar com o ser humano de várias formas, até que chegou um momento em que ele não tinha outra saída, e aí, então agora eu vou enviar meu próprio filho, porque já tentei de tudo e esse povo não obedece, esse povo não me dá ouvidos. Agora o filho heroicamente diz: não, pai, deixa que eu vou resolver, já que eles não é assim. De fato, Pai, Filho e Espírito Santo entraram em pacto eternamente. O Pai, nesse pacto, prometeu um povo ao seu Filho. Esse povo foi comprado pelo derramamento do sangue do Filho, e essa compra foi autenticada, aplicada na vida de cada crente que faz parte desse povo, pela ação do Espírito. Mas não foi nada de surpresa, nada em plano B. O sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Mas vejam como os crentes são privilegiados. Porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está lembrada, Miriam? Esses crentes estão sendo perseguidos. Aí Pedro tem lembrado esses crentes já desde o início da carta. Vocês são perseguidos, mas Deus ama vocês. Vocês são perseguidos, mas vocês são privilegiados. Sobre a salvação que vocês experimentam, os profetas procuraram conhecer mais. Vocês são perseguidos, mas são privilegiados. Nem mesmo os anjos são capazes de entender o evangelho que foi manifestado a vocês. Agora ele diz: vocês são perseguidos, mas saibam, vocês foram amados por Deus antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus se manifestou por amor de vós. Para a glória de Deus Pai, Jesus cumpriu a missão que lhe foi entregue. Verso 21 para terminar.
vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, olha só que bonito, né? Nós só cremos em Deus, só temos fé em Deus por meio de Jesus. É por isso, irmãos, que não há salvação fora de Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muito me entristece ver em muitas igrejas por aí aquele retorno à fé de Israel do Antigo Testamento, ao judaísmo. Bandeira de Israel, arca da aliança, chofar sendo tocado, azeite sendo derramado. Tudo sombra, irmãos, que simplesmente apontava para a realidade chamada Jesus Cristo. Já se cumpriu. Tendo excelente, irmãos nossos querem voltar para as sombras. Ai, se lerem a carta aos Gálatas, né? Na qual Paulo bate de vez, né, nos judaizantes, naqueles que querem voltar às práticas judaicas. Olha só como é bonito isso, irmão. Só é possível ter fé em Deus, e os crentes só a têm por meio de Jesus. É por isso, Leide, quando nós oramos em nome de Jesus. É por isso que tudo que nós fazemos em nome de Jesus, por meio de Jesus. Este Jesus, final do verso 21, que ressuscitou dentre os mortos, Deus o ressuscitou, o Pai o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui Pedro está falando vejam, nos versos anteriores ele falou do sangue, portanto falou da morte. Agora ele fala da ressurreição e ainda da glória que o Senhor Jesus recebeu. Está falando da ascensão. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, Viviane, que Cristo recebeu glória em sua ascensão, recebeu o nome que está acima de todo nome. Carta de Paulo aos Filipenses, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua o confesse. Alguns até apontam para o cumprimento do Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e corajoso. Esse é o Rei da Glória. Há quem olhe para isso e veja o cumprimento disso na ascensão de Jesus, sentando-se à destra de Deus e governando sobre tudo, até que o último inimigo seja colocado sob os seus pés, a saber, a morte. Sobre isso Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então Pedro está falando aqui da morte, da ressurreição e da glória que o Pai deu a Cristo. E tudo isso, Henrique, é fundamento da nossa fé e da nossa esperança em Deus. Por quê? Porque como foi com Cristo, assim também será conosco. Como foi com o nosso irmão mais velho, como o chama o autor da carta aos Hebreus, será conosco que fomos adotados como irmãos mais novos. Podemos sofrer, é verdade, mas um dia, depois de mortos, ressuscitaremos e desfrutaremos da glória de Deus na eternidade. Então vejam, tudo isso deve servir de motivação para que os crentes vivam em santidade. Vive em santidade, meu irmão. Procure honrar a Deus, obedeça a Deus, tendo tudo isso como motivação. Não é esperando algo em troca de Deus.
mas por gratidão àquilo que Deus já fez por você. Não é temendo o juízo final de Deus, mas tendo a ciência de que Ele, como Pai amoroso, pode te disciplinar se você desobedecê-lo. Seu Francisco, ou seja, é sempre em resposta a uma ação de Deus. Como é o nosso culto, né, Ivonete? Como que nós cultuamos a Deus? Sempre em resposta ao Senhor. Ele nos chama, Ele nos convoca e nós respondemos. Como povo, coletivamente, nós respondemos. Sempre em resposta. Santidade em resposta. O culto que prestamos em resposta. É sempre Ele quem toma a iniciativa, irmãos. Nós apenas respondemos.